Fala aí, torcedor do nosso canal Planeta Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar das últimas informações sobre a cirurgia do Arrascaeta. O atacante passou aí por uma cirurgia aqui no Rio de Janeiro e pode até mesmo perder a Copa do Mundo. Vamos trazer aí o Rafa Marques com as informações, trazendo aí as últimas notícias. Vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí trazer o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer aí os jogos dessa quinta-feira, dia 30 de abril, onde teremos Libertadores e teremos também Sul-Americana. Imediato, né? É o imediato para ser Eu acho utilizado. que é o De La Cruz a curto prazo. É o e a longo imediato. prazo, Paquetá. Fala, Rafa. É imediato, sim. Eu entendo o raciocínio, eu acho que tem toda a lógica, tem todo o senso. Só que aí eu vou oferecer um contraponto. Me permita fazer o papel do advogado do diabo aqui, Bruno. O Paquetá não ajudou a ajustar a melhor formação do Flamengo do Leonardo Jardim, atuando como segundo homem, jogando na construção de primeira linha? Sim. Não foi ali que ele passou a ser o jogador mais importante, mais decisivo? Será que ao tentar solucionar a ausência do Arrascaeta com o Paquetá, o Leonardo Jardim não vai estar gerando um segundo problema? E aí talvez seja o caso de realmente empoderar o De La Cruz a fazer esse papel, ou esperar o Carrascal ter condições de jogo para poder ser o cara a ocupar essa função, porque, como muito bem lembrou o Celso, ele foi na época contratado para isso, porque aí você não mexe em quem está quieto. Está funcionando o Paquetá em segundo homem ali. Os jogos dele, principalmente o Maracanã jogando nessa função, foram muito bons. Se você mexe nessa função para poder resolver uma outra situação, você pode estar resolvendo um outro, querendo resolver um problema, querendo outro. Talvez seja o caso de pensar de uma outra forma, apesar de ser um raciocínio natural, imaginar o Paquetá utilizar a vaga do Arrascaeta. E como é que fica... Fala, Rafa. É que eu sabia que a gente ia chegar nessa discussão e eu já estou sorrindo de alegria. Você já veio pensando nela? É um bom papo. Mas é para isso que eu estou aqui, Jailson. É porque é um bom papo, é um bom papo. Eu sabia que a gente ia chegar nessa conversa. A questão é que agora o Jorginho está de volta. Né, devolvendo para o Rafa, eu entendo perfeitamente todo o raciocínio que ele trouxe e eu concordo. O Paquetá, de fato, de camisa 8, desenvolvendo o seu melhor futebol desde que ele chegou no Flamengo. Só que aí agora o Jorginho volta, e é a função que o Jorginho faz e faz muito bem, e o Arrascaeta está fora. Então, no final das contas, o Leonardo Jardim pode ali ter menos uma dor de cabeça, que ele poderia ter essa dor de cabeça. Não estou falando que ele vai agradecer aos céus pela lesão do Arrascaeta, tá maluco? Jamais o Arrascaeta. Jamais, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que, nesse momento, tem as opções, porque, de fato, contra o Vasco não vai ter, porque o Paquetá também está fora. Mas eu estou falando que o Paquetá pode fazer aquela função tranquilamente e ele já conta com o retorno do Jorginho para fazer ali a função de 8. E pensando para a gestão de elenco dá muito certo. Sim, e pensando até em termos de temporada, da temporada como um todo, é importante também você testar o Paquetá no momento que ele está com a confiança lá em cima, ainda que exista o problema que o Rafa trouxe, eu concordo, de você mexer em um time que está ganhando, vamos colocar dessa maneira, mas durante a temporada vão ter momentos que o Jorginho vai se ausentar, e o Paquetá vai precisar entrar no time, e durante a temporada vão ter momentos que o Arrascaeta vai ter que se ausentar, que o Paquetá exerça uma função que talvez não seja preferida dele, ou a que ele não fez ainda na temporada com qualidade, no momento em que ele está com a confiança lá no alto, porque é muito mais fácil você arrumar as coisas e se adaptar ou se readaptar a uma função quando você está bem. Hoje a gente olha para o Paquetá e fala... obviamente não disponível, mas quando estiver disponível, a última memória que a gente tem do Paquetá é de um Paquetá que a gente estava discutindo aqui, o Jorginho quando voltar vai ser titular ou vai ser reserva. Então, assim, essa para mim é a mensagem que fica. Obviamente é um desfalque com muito sentido, mas sendo o Paquetá o jogador que custou o que custou, eu acho que também é esperado que ele consiga assumir essas diferentes funções e você não tenha que usar o Carrascal, por exemplo, que é um jogador tecnicamente inferior e que vive um momento abaixo em relação ao jogador mais caro da história do Flamengo. E aí, mas essas opções que a gente está falando, principalmente, acho que no caso do Paquetá e do próprio De La Cruz, são jogadores que também estão nessa questão envolvendo Copa do Mundo. Como é que fica a cabeça do cara? Porque, assim, eu não sei se já tem jogador que está receoso em perder tirando Copa. o pé? Não sei se é tirando o pé, mas até inconsciente. Eu acredito piamente que sim. Então, e ao mesmo tempo... tirando o pé, eu diria indo com menos intensidade. Evitando a jogada... Isso aí. Uma enrascada ali, né? Eu acho que é inconsciente. Mas não sei se é tão fator humano, não é inconsciente, gente. não. Né? Não é inconsciente. Mas ao porque, mesmo por exemplo, tempo tem jogador que precisa jogar para garantir vaga. Exatamente, o Paquetá tá nessa.
Então, o Paquetá... O Paquetá tá nessa. O Paquetá e o De La Cruz estão onde nessa? O Paquetá precisa jogar, ele precisa mostrar. Ele é bom, então. Ele precisa mostrar, de fato, que ele tá O na De La Cruz corrida. também. E o De La Cruz, enfim, a última sequência na verdade, sequência do De La Cruz é difícil da gente falar, né? Isso. Porque o De La Cruz... Por exemplo, o Pedro precisa jogar tudo que é jogo. Precisa jogar todo jogo que for possível, ele precisa estar em campo. O De La Cruz também, fisicamente, tem deixado a desejar desde que ele chegou no Flamengo. Então, se tiver a sequência para ele, ele também precisa aproveitar. Então, todos esses jogadores é o contrário, porque quando você já tem o nome garantido, que era o caso do Arrascaeta, por exemplo, era ali o fato, era o caso não é de tirar o pé, mas é de você também não dar mole de ir numa entrada, às vezes, que o zagueirão já tá vindo por cima, tu dá uma antecipada, tu olha antes. O Estevão, sei lá. Tu olha antes e fala, cara, Cunha. eu não vou botar meu pé aqui, que eu tenho a Copa do Mundo daqui a pouco. Mas, assim, esses outros jogadores que a gente tem citado, eles estão brigando. Eles são os caras que colocam então, o pé. de fato, eles têm que botar o pé. É diferente. É isso, Celso? Para mim é exatamente isso. E ainda mais, Bruno, com todas as lesões que a gente tem visto, se o Paquetá se destacar sendo esse camisa 10 do Flamengo, que eu e o Jailson a gente estava especulando aqui, talvez o Ancelotti descubra talvez uma nova valência para ele. A gente não sabe quem são os jogadores que vão estar à disposição. No caso do Paquetá, além de tudo, tem o que o Danilo está jogando. É esse o ponto. Talvez eles concorram pela mesma posição. E se o Paquetá se tem algo que o Danilo não vai fazer, é tirar o pé. Lógico. E assim, eu acho que o Danilo já está na Copa. O Danilo tem até outro motivo, né? Eu acho que o Danilo já está na Copa. Eu acho que a chance do Paquetá desbancar o Danilo... Não, o Danilo tá na Copa. Não, o Danilo tá na Copa. Tem que estar. Danilo tá na Copa. Não, tem que estar. Mas eu acho que a discussão do do Paquetá não é nem com o Danilo. Eu acho que a discussão do Paquetá ele tem esse tempo até a convocação, mais 30, mais 20 e poucos dias, para provar que, para além de ser um cara que joga de 8, ele pode ser o cara que joga de 10. Ele é o cara que vai carregar o piano quando a seleção precisar. Eu acho que surge como uma boa oportunidade pessoal para o Paquetá, talvez a lesão da Arrascaeta, porque para mim já está muito claro que na cabeça do Leonardo Jardim, se tiver Jorginho e Paquetá, ele vai escalar. Quando ele achar melhor o Jorginho, quando ele achar melhor o Paquetá. Agora, abre uma lacuna no time do Flamengo que o Paquetá pode entrar e assumir a vaga e mostrar, olha, além de ser um bom 8, eu sou também um cara que pode fazer essa função de 10. E na seleção brasileira, quando, obviamente, vai chegar o momento em que ele vai precisar abrir mão, talvez, dos 4 atacantes, a depender da seleção que for enfrentar, tem um Paquetá que pode entrar. E tem a lesão do Estevão. Exato. Tem. Não sabe qual vai ser a do Estevão, tem o Luiz Henrique. Até o Matheus Cunha agora. Então, mas aí tem o Luiz Henrique e o Rafinha que pode fazer aquela função pelo lado direito. Espera só um pouquinho, Rafa, eu já volto aí com você, que o Cícero tá chamando porque ele tem atenção, novidades em relação à cirurgia no Arrascaeta. Então o Cícero atualiza pra gente. Cícero. Pois não, Bruno. Conversei agora há pouco com assessores de imprensa do Flamengo, a torcida rubro-negra muito preocupada, e também os uruguaios, né, por causa da Copa do Mundo, ele defende a seleção uruguaia, com a situação do Arrascaeta. Só lembrando que ele saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, substituído pelo Carrascal, foi direto para uma clínica em Medellín e teve uma fratura na clavícula direita, né? Um exame de imagem acusou lá mesmo em Medellín. A delegação do Flamengo chegou ao Rio de Janeiro por volta das 6h26 da manhã e foi o Arrascaeta levado imediatamente para uma clínica, para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro, para já fazer o risco cirúrgico. E já está sendo feita a cirurgia. A gente não tem certeza se a cirurgia já começou, mas é para imediatamente após todos os exames, a cirurgia ser feita e em 24 horas ele vai ser liberado. Se não hoje ainda, no mais tardar amanhã. O prazo de recuperação é indefinido ainda. Se fala em 6 semanas, os mais pessimistas dizem 3 meses, mas não dá para a gente precisar, antes da cirurgia, qual vai ser o prazo de recuperação. Lembrando aqui que isso pode até ajudar na recuperação dele, na motivação e também no astral da torcida do Flamengo e dos uruguaios, que o Montoro, meia do Botafogo, teve a mesma lesão, teve que fazer também uma cirurgia no ano passado e voltou em 41 dias a jogar futebol. É claro que tem outros componentes aí. O Montoro é mais jovem, tem 19 anos de idade, o Arrascaeta já é mais experiente, 31 anos, o organismo é diferente de um para outro, tem que ver como vai ser, mas a situação é essa, então está sendo operado, está dentro do hospital, indo para o centro cirúrgico, o Arrascaeta para fazer essa cirurgia. 41 dias foi o que demorou o Montoro para voltar a jogar bola, e isso dá uma grande esperança para ele participar da Copa do Mundo e depois voltar bem também no Flamengo. Bruno.
Boa, obrigado, viu, Cícero? Atualizando então sobre a lesão ou a cirurgia do Arrascaeta. Rafa, se você quiser, eu te cortei aí, desculpa, mas pode concluir. E conclui rapidinho, Rafa, que daqui a pouco o pau vai torar porque encurtaram o gramado lá, hein? No Paraguai. Pois é. Eu sabia que isso seria a pauta do programa, daquela coceira aqui para participar, mas eu sei que tem outras costuras no programa. Só para poder pegar esse raciocínio que eu acho importante em relação à questão específica de Copa do Mundo e a intenção do jogador, é preciso considerar a informação, eu acho, viu, Bruno, Jailson e Celso? Não tem muito tempo que o Pedro Almeida trouxe pra gente que já existem 24 nomes certos na lista do Ancelotti e que existem 2 vagas para 3 jogadores. São eles, Endrick, Igor Thiago e Paquetá. Para o Paquetá, e aí eu estou com o Celso, poder mostrar para o Ancelotti essa capacidade de atualmente executar com igual eficiência mais de uma função em campo é fundamental. É um diferencial que o Endrick e o Igor Thiago não têm. São jogadores mais unifuncionais. Agora, isso na perspectiva do Paquetá, oferecendo outra vez o contraponto. Sei que nós não temos muito tempo para debater. E se por acaso ele for utilizado na função do Arrascaeta e jogar mal? Isso não significaria, talvez, o afastamento dele da Copa do Mundo? Então, é uma coisa difícil, você joga muito no imponderável, é uma aposta muito alta. O Leonardo Jardim vai ter que considerar, acima de tudo, o melhor para a qualidade coletiva do Flamengo. E eu insisto que o Paquetá, como segundo homem, foi uma peça fundamental nos últimos jogos do Flamengo, principalmente no Maracanã. E tirá-lo desta função, eu não acho que seria a decisão mais adequada para as circunstâncias atuais. Deixa eu trazer aqui agora, pessoal, os jogos dessa quinta-feira, dia 30 de abril. Teremos aí pela Libertadores Bolívar e Fluminense, Independente Rivadavia e Laguaira, Corinthians e Peñarol, Independente Medellín e Cusco. Aí pela Sul-Americana, Carabobo e Blooming, Vasco e Olímpia, Tigre e América de Cali, Bragantino e River Plate, Alianza, Atlético e Macará. Aí teremos Copa Sul-Sudeste, teremos Paulista A2, aí teremos UEFA Europa League, Braga e Friburgo, Nottingham Forest e Aston Villa. Aí teremos UEFA Conference Liga, Raio Vallecano e Estrasburgo, Shakhtar Donetsk e Crystal Palace. Então aí os principais jogos dessa quinta-feira, dia 30 de abril. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.